Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês 17 dicas ali sobre como estudar em casa com mais produtividade, com mais rendimento, evitando as distrações, tá bom? Se você é novo aqui no canal, aqui eu trato sobre dicas de estudos para provas e qualquer objetivo que você tenha, tá? Se você quiser consultar mais vídeos aí, só se inscrever no canal e dar uma olhada nos outros vídeos, tá? Olha só pessoal, nessas 17 dicas de hoje, então eu quero falar com vocês desde dicas óbvias de como ter mais rendimento no estudo em casa, que claro, vão te ajudar também se você for estudar em qualquer outro lugar, na faculdade, numa biblioteca, mas também de dicas poucos usuais, só que como vocês sabem, eu sempre gosto de embasar bastante as coisas que eu falo aqui, me interesso muito sempre sobre o que faz a gente, em alguns pontos, ter um rendimento melhor do que outras pessoas. Então, um grande objetivo aqui é esse, tá? E vamos lá, primeira dica é estude logo alguma coisa pela manhã. Tem um cara chamado David Rock, ele é um pesquisador que já trabalha há muito tempo com a neurociência do trabalho. Ele fez pesquisas, já entrevistas com diversos pesquisadores, e o que eles apontam é, o seguinte: o nosso cérebro, quando a gente prioriza alguma coisa, logo no começo do dia para o nosso cérebro, é onde ele tem maior energia. Tudo bem, você pode estar pensando, mas no começo do dia eu tô com muito sono e tal. Claro, tem um momento inicial do seu dia que talvez seja o teu jeito. Você não tá com um nível de energia tão bacana, mas é muito mais provável que logo depois que você desperte alguns instantes, você fica com a energia bem forte para fazer alguma atividade. Então ele até compara isso, ele é escritor também, ele até compara isso com você, por exemplo, levar um helicóptero de controle remoto no parque, o pai leva para o filho brincar, só que o pai decide brincar antes do filho. Então o pai acaba fazendo os melhores voos com o helicóptero e quando ele passa para o filho a bateria já não está 100%, já está 60%. E o helicóptero já não voa da mesma maneira. Então a tese aqui é o seguinte: eu quando, por exemplo, estudei e fui aprovado tanto na prova da Marinha quanto depois nos concursos de auditor fiscal que eu fiz, eu sempre tentava, para me motivar, para mostrar para mim mesmo que o objetivo do meu dia era estudar, a minha profissão era ser estudante naquele momento, logo pela manhã, assim que eu despertasse, ou às vezes até eu acordava, deixava o meu material de estudo do meu lado e já estudava pelo menos 15 minutos, tá? Esses 15 minutos eles têm um efeito não tanto de carga horária de estudo, mas sim um efeito muito mais psicológico, de te motivar, de já mostrar para você qual é a grande função daquele teu dia, tá bom? Então tenta estudar sempre logo um pouquinho, logo pela manhã, isso ajuda você começar o dia mais motivado, tá bom? Olha só, já ainda falando sobre os primeiros momentos da manhã, a segunda dica é arrume sua cama. Cara, tem um depoimento muito legal do almirante McRaven. Ele era o almirante-chefe dos Navy SEALs da Marinha, tá? Foi comandante por um bom tempo, e ele deu um discurso na Universidade do Texas, onde ele começou o discurso falando para os formandos ali que, olha, uma das melhores dicas que eu posso falar para vocês aqui, depois de tudo que eu vivi, lutei na guerra e tal, é para vocês arrumarem a cama de vocês logo pela manhã. Claro, isso ajuda a te acordar, se você já acorda e já se obriga a arrumar a tua cama de alguma forma, tá? Eu já vi até uma dica também do seguinte: logo acorda, toma logo um copão d'água, que também isso parece que ajuda a gente a despertar logo pela manhã. Ele fala que no final do nosso dia, o nosso cérebro, sem querer, ele repassa algumas coisas que a gente fez e ele acaba nos recompensando. E no final do dia, tem a sensação de dever cumprido, que foi um dia bom. Na verdade, não é por uma grande ação que a gente fez. Muitas vezes são pelos acertos em pequenas ações. E essas pequenas ações, elas têm um início. E o início dela é no início do teu dia. Então, a dica anterior, deixa eu estudar 15 minutos, seguida pela dica de arrumar a sua cama, te ajuda. Fora que, quando você arruma a tua cama, meio que você impossibilita ela ao longo do dia estudando em casa que você deite na cama e desarrume a tua cama. E ela te premia à noite. Na hora de você dormir, você deitar, chegar à noite na cama ali cansadão, tirar aquela roupa de cama toda ajeitadinha, tal, abrir e se jogar, geralmente você dorme melhor. Se você usa a tua cama o dia inteiro, na hora que você deita para dormir à noite, teu corpo não sente tanta diferença assim, beleza? Então essa segunda dica é bem bacana. Terceira dica que ajuda muito a estudar de casa é você se vestir para estudar. Quando a gente fica em casa, geralmente a gente fica muito relaxado para estudar. E há algumas pesquisas já que comprovam que você se comportar de uma maneira, ter uma determinada postura, isso ajuda a mudar muitas vezes alguns sentimentos que você tem, o estágio emocional que você se encontra. Então, por exemplo, teve uma pesquisa feita pelo Fritz Strack. Ele é um pesquisador, se eu não me engano, não sei se ele é da Universidade de Viena, mas ele fez uma pesquisa seguinte: ele pegou um primeiro grupo, falou: olha só, bota essa caneta aqui na boca de vocês, tá? Entre os dentes.
Virou para o segundo grupo, pega essa caneta aqui e coloca entre os lábios de vocês, tá? E eles tinham que fazer uma dinâmica de grupo lá dessa forma. Um grupo com a caneta entre os dentes, o outro grupo com a caneta entre os lábios. Se você perceber, não sei se você está pegando a caneta e fazendo agora, mas se você coloca a caneta entre os dentes, parece que você está sorrindo. Se você coloca entre os lábios, parece que você está com uma cara meio sisuda, assim, meio triste. E ao longo do dia ele fez mais alguns outros testes com o grupo. Ele viu que o grupo que tinha colocado a caneta entre os dentes estava muito mais amigável, mais desperto, mais atento às tarefas. Então, de certa forma, ter sorrido ali propiciou aquele grupo ter mais amizade. Então, esse teste, basicamente, o que ele quis comprovar é que o que artificialmente a gente faz com a nossa postura acaba impactando, de fato, os nossos sentimentos, como a gente se sente em determinado momento. Então, quando você pega e se arruma em casa e tá mais formal, isso te ajuda a não ficar mais tão relaxado. Quando você fica mais esperto, às vezes a gente fica até debruçado sobre a mesa, ajuda a gente a ter mais foco. Tem um outro estudo legal também, que quem já conduziu foi a Anne Curry, também ela é uma grande pesquisadora sobre comportamentos. Ela pegou o primeiro grupo, mandou eles ficarem numa posição de poder, né? Assim, a mão na cintura, tal, numa posição mais assim de chefão, e um segundo grupo numa posição mais caída, mais para baixo. E depois ela pegou essas pessoas desses dois grupos e expôs a entrevistas bem estressantes. E ela colheu depois amostras de sangue ali e notou que o primeiro grupo, que tinha feito posições de poder antes da entrevista, tinha apresentado maiores níveis de testosterona e menor nível de cortisol. O cortisol, não sei se você sabe, ele é um hormônio responsável pela sensação de prazer, de felicidade. Ele diminui, por exemplo, o risco inflamatório que a gente tem no nosso corpo, ele reduz os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, enfim, ele é um hormônio que, se controlado para baixo, ele ajuda, falando a grosso modo aqui, né, não sou especialista nisso, ele ajuda a gente a, enfim, ser pessoas melhores, tá bom? Então, o que a posição de poder mostrou aqui, esse grupo ele tinha menor nível de cortisol, maior de testosterona, eles estariam mais aptos a encarar situações mais estressantes, eles tinham mais foco para manter numa situação que eles não gostariam de estar, então eles tinham mais foco, que é realmente o que a gente passa em casa quando a gente quer estudar, tá? A quarta dica são os mini objetivos, tá? Pessoal, tem um economista comportamental chamado Dan Ariely, tá? Ele é um cara que ele tem uma história muito bacana, ele teve uma grande parte do corpo queimado, e ele, na infância dele, ele teve que fazer um tratamento com um medicamento chamado interferon, para poder resolver um problema que ele tinha, não sei se era no fígado dele, não recordo agora, ele tinha diabetes, alguma coisa assim. E eu sei que é o seguinte, o tratamento com interferon ele era muito doloroso, e o Dan Ariely, ele sabia que a chance dele sair desse tratamento com sucesso, é um tratamento que demorava quase um ano, né? Se não me engano, todas as quartas-feiras ele tomava uma injeção. Essa injeção, algumas horas depois ele começava a vomitar muito e tal, não conseguia comer nada, era um tratamento muito ruim, e isso por um ano que ele tinha que tocar. Mas ele não queria desistir, então o que ele começou a fazer? Nos dias que ele tomava interferon, ele tentou compensar com alguma coisa que ele gostava muito. Então ele fazia o seguinte, não, cada dia com interferon é uma mini tarefa e depois eu vou me recompensar após essa mini tarefa. Então assim que ele vivia. Então ele gostava muito de filme, então no dia que ele ia tomar a vacina com interferon, ele também pegava um filme na banca. E a tarefa dele do dia era ir para a faculdade, tomar um interferon, ir para a faculdade, um negócio desgastante para ele, que ele ficava mal, mas depois em casa ele teria recompensa. E essas mini tarefas ali, elas te ajudam também na nossa próxima dica, na nossa dica número 5, que é a dica de a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, basicamente, ela diz para você fazer sessões de trabalho, de estudo em 25 minutos, e nos próximos 5 minutos você descansa, tá? Em tese, quando você faz pequenas sessões de trabalho, você fica mais focado naquela sessão, ao invés de você trabalhar por vários minutos seguidos, tá? E essas pequenas pausas de 5 minutos, elas ajudam o teu cérebro a dar uma descansada, e puxando lá pela primeira dica, é como se você fosse dar uma carga naquele helicóptero de brinquedo que você estava utilizando, beleza? Pessoal, olha só, sexta dica, organização do teu local ali de estudo. Quando o seu local está mais organizado, iluminado, você se sente mais predisposto a sentar ali e ficar naquele local por algum tempo. Principalmente se você vai estudar, você ter as canetas que você usa à sua disposição, tá? Para não ter que depois sentou para estudar, começou a raciocinar, caramba, esqueci a caneta vermelha, tem que pegar lá na minha mochila. E tudo isso te atrapalha muito. Então tenta deixar o teu local clean. Ah, mas eu gosto bagunçado porque eu sei onde tudo tá. Tudo bem, mas testa um pouco, deixar um negócio um pouco mais limpo, tá? De forma que você consiga abrir o teu livro, consiga enxergar melhor os materiais que estão à sua volta ali, e tenta fazer esse teste, porque isso tende a facilitar muito a tua organização, tá? Pessoal, sétima dica, água.
O fato de você beber muita água, além de, claro, fazer bem, isso ajuda a controlar a tua fome, que é muito ruim quando a gente estuda em casa, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba comendo muita besteira, mas também te ajuda a ir mais no banheiro, tá? Claro, se a gente ficar sentado aqui estudando por um grande período de tempo, às vezes a gente nem percebe, mas a gente fica muito tempo ali, a coluna começa a curvar, eu começo a perder minha concentração. Se eu tomo bastante água, é provável que você vá no banheiro de 1h30, 1h30, o que é uma coisa muito boa para os nossos ciclos de descanso que a gente tem, tá? Geralmente a partir de 1h30 de estudo, 2 horas de estudo seguidas, tá? Aí vale mais para quem já está acostumado a estudar mais tempo, a gente começa a perder produtividade. Então o fato de você sentir uma vontade no banheiro te força a levantar da cadeira, que às vezes até para levantar da cadeira a gente não quer estudar, mas não quer levantar na cadeira que a gente está preguiçoso. Aí você sente vontade no banheiro, urinar, então você levanta ali, vai no banheiro e a água te ajuda também nesse processo, tá? Próxima dica aí, a 8ª dica, são as distrações, tá? É uma dica que vale também para quem não consegue dormir à noite porque vem um monte de coisa na sua cabeça. Quando vem um monte de coisa na sua cabeça, geralmente a gente quer na nossa cabeça resolver o problema na hora, ficar raciocinando, achar a solução. Não faça isso, tem um caderno de distrações. Então assim, começou a vir uma coisa na tua cabeça, caramba, eu tenho que mandar mensagem para quem, pagar uma conta e tal, pega uma folha em branco, anota ali e dê continuidade à sua sessão de estudos. Não interrompa a sua sessão de estudos por uma distração. Dificilmente essas distrações que são sugeridas a gente, dificilmente elas são distrações que, se eu não tomar nenhuma providência agora, eu tô ferrado, né? Eu tinha um grande amigo meu que dizia que, olha, urgência é no hospital, né? Então, ligação urgente, esse tipo de coisa é bem difícil de acontecer. O que nos leva à nossa 9ª dica, que é o celular. A gente vive num mundo tecnológico, internet em qualquer lugar, então as distrações são enormes. Pessoal, um estudo da Universidade de Londres, ela mostrou que você pegar e ficar algum período de tempo respondendo muito SMS, e-mail, isso diminui o teu QI naquele momento até 10%. Fizeram uma pesquisa, um teste de inteligência, depois de algumas pessoas responderem a uma quantidade de e-mails, olharem redes sociais e notar essa perda de 10 pontos ali no QI, tá? Então tenta desligar o telefone se você puder, muita gente não pode desligar, coloca no silencioso e mais, coloca em outro cômodo, tá? Coloca, então com barulho, mas coloca em outro cômodo. Se for urgente, a pessoa te liga, né? Hoje eu sei que o pessoal fica muito no WhatsApp, mas se for urgente, pode ter certeza que a pessoa vai te ligar. Pessoal, então nossa 10ª dica aí é temperatura. Eu sei que essa não dá para todo mundo fazer, mas eu lembro que eu passei muito perrengue estudando no calor lá no Rio de Janeiro, onde eu estudei na época para Marinha e depois para os concursos aí. Pessoal, uma pesquisa feita na Lawrence Berkeley National Laboratory, então não sei como traduzir isso aí, né? Não sei se é alguma coisa de uma faculdade. Ele mostrou que a temperatura ideal, que as pessoas tinham mais produtividade, era 71 graus Fahrenheit, que dá mais ou menos 21 graus Celsius, tá? Esse estudo ele foi conduzido não em sessões de estudo, mas em ambientes corporativos, né? Em que também ambientes corporativos com advogados, onde pessoas tinham que estudar algumas coisas. E mostrou lá que é o seguinte: quando a temperatura começava a sair de 71 Fahrenheit, começava a ir para 75 Fahrenheit, o que em Celsius, graus Celsius que a gente usa aqui, vai de 21 para 23 graus, a partir de 23 graus o rendimento já caía demais. E realmente é verdade, né, pessoal? A gente fica transpirando, suando, a nossa respiração às vezes fica um pouco mais acelerada quando a gente está no calor e isso impacta na nossa concentração no nosso estudo, tá bom? A 11ª dica, então, é ler em voz alta. Quanto mais sentido a gente coloca numa tarefa que a gente está fazendo, geralmente mais concentração a gente tem. Então, principalmente nos pontos da matéria quando você está estudando em casa, principalmente que em casa às vezes está muito silencioso, se você perceber que isso está acontecendo, que sua mente está divagando muito, tenta ler aquele trecho com voz alta e mais ainda até. Às vezes vale até a pena você levantar. Vá lá na geladeira da sua cozinha, eu fazia muito isso, colocava aquela folha que eu estava lendo, quando dava para pendurar, pregava um imã, não, vou ler essa folha aqui em pé, na frente da geladeira aqui. Pregava lá e ficava lendo. O fato de você levantar, dar uma circulada no sangue e também de você ler em voz alta faz você estar mais naquela situação mais presente e geralmente tende a te dar mais concentração, tá? Pessoal, 12ª dica é entender o seu ritmo. Tem muitas pessoas ali que, olha, para mim não funciona estudar depois do almoço. Olha, para mim não funciona estudar de manhã eu não rendo de maneira nenhuma. Se você entender o seu ritmo, dá para você organizar a tua rotina segundo o teu ritmo. Já vi algumas pessoas que elas preferem, por exemplo, chegar em casa do trabalho, dormir, acorda 3 horas da manhã e estuda, tá? Então você pode fazer esses testes aí para ver como o seu estudo rende melhor da sua casa. E, por exemplo, considerando com a dúvida anterior, se você é uma pessoa que sente muito calor, que nem eu,
e com base nesse estudo que foi feito lá em Berkeley, né, sobre a temperatura, de repente você pode começar a estudar, acorda mais cedo, estuda mais cedo, porque geralmente a temperatura ela é um pouco mais amena, tá? Pessoal, 13ª dica aí é sobre a cadeira. Não estou falando que ela precisa ser confortável, se ela for confortável demais é ruim. Tem que ser uma cadeira que você fique bem e que você fique numa boa postura. Não pode ser uma cadeira que você fique totalmente largada, né, aquela poltrona do papai. Outra coisa, dentro desse lance da cadeira, a gente geralmente quando fica em casa estudando, às vezes a gente consegue ficar no silêncio, né? A gente fica muito tempo estudando, então cuidado com pequenos ruídos, pequenos detalhes, porque fazendo determinada coisa com muita consistência, pequenos detalhes começam a atrapalhar muito a gente. Então vamos supor que é uma cadeira que sempre que você encosta, o parafuso faz um barulho. Cara, isso aí ao longo do tempo pode ter certeza. Vai dar um mês de estudo, você não vai aguentar mais aquele barulho, ou você fica estressado e não sabe de onde aquele estresse veio. Tá vindo lá do barulho do parafuso da sua cadeira. Pode ter certeza disso. Então é uma coisa para você se preocupar também, tá? 14ª dica aí, deixa eu pegar aqui para vocês. Fone de ouvido, né? Eu, por exemplo, atrás do meu prédio estão construindo um prédio lá e é barulho demais. Isso aqui pode te ajudar muito, tá? Isso aqui é um fonezinho que você compra. Como se fosse uma borrachinha, tá vendo? Não sei se vocês já viram isso aqui. Você aperta isso aqui, amassa, enfia dentro do ouvido aqui, tá? Isso te ajuda demais. Ou você compra aquele fone, aquele abafador, e geralmente já vi muita gente relatando que ajuda demais. Eu preferia esse daqui porque o abafador, ele esquentava muito a minha orelha aqui, pressionava a minha cabeça, eu não gostava. Então veja aí o que funciona para você, tá bom? Pessoal, 15ª dica, então... a 14ª foi o fone de ouvido. A 15ª dica é sobre rotina. Na medida do possível, tente ter uma rotina, porque a rotina te ajuda em vários aspectos que eu falei anteriormente. Por exemplo, se você tem que acordar em 1 hora, depois dessa hora que você acordar, eu vou ficar 15 minutos estudando, foi a nossa primeira dica. Depois de 15 minutos a 25 minutos, eu vou arrumar minha cama, escovar meu dente e tal. Dá pra você programar no meio do seu dia aqueles momentos que você gosta de estudar, conforme o seu ritmo. Como eu falei, entenda o seu ritmo, né? 12ª dica, já você, não, depois do almoço eu vou dormir, porque eu não rendo depois do almoço, aí eu acordo 2 horas depois e estudo. Às vezes faz mais sentido que você ficar forçando estudo depois do almoço. Eu já era diferente, meu ritmo era, eu não conseguia dormir e dormir pouco depois do almoço. Eu tinha que dormir muito. Então, já teve uma época em que eu não estava trabalhando, estava só estudando, eu preferia almoçar às 11 horas, dormir, acordava às 5, 6 da tarde, estudava, virava a noite estudando. Eu hoje não recomendo muito isso, mas naquela época era o que eu podia fazer, o que me ajudou demais, tá bom? E dentro da sua rotina, como a gente falou, você pode encaixar as mini tarefas e as recompensas, assim como o Daniel fez na dica anterior, tá? 16ª dica, postergue desejos muito fortes. Eu senti um desejo muito forte agora de entrar na internet, eu não tô com vontade de estudar. Não, peraí, então faz o seguinte, olha só. Não ceda esses desejos na hora em que eles aparecem. Até ceda esses desejos, tá? Se ele for realmente muito forte. Mas ceda daqui a um tempo, tá? A ideia disso é que é o seguinte, muitos desejos desses, quando a gente sente vontade de procrastinar, de fazer alguma coisa que não é o momento dela ser feita, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer agora, porque alguns estudos mostraram que a nossa cabeça naquele momento, onde a gente tem aquelas decisões, elas sentem estímulos que são semelhantes a dores. Então a gente não quer fazer aquilo porque a gente está no momento de decisão. A gente tem que fazer ou não tem que fazer. Eu pego aquele desejo ou não pego, né? Eu abro mão do que eu tenho que fazer ou não abro. Isso gera dor na cabeça. Porém, quando você posterga, você não está tirando de você completamente o desejo. Não, vou fazer, mas eu vou fazer daqui a meia hora. Mas ao mesmo tempo, o fato de você jogar ele mais para frente e fazer o que tinha que ser feito, estudar, faz com que a dor na tua cabeça suma. Porque essa dor ela acontece só no momento de decisão. Quando você toma a decisão de ir lá e atender aquele desejo, a dor acaba. Mas se você toma a decisão, eu vou atender o desejo, mas daqui a meia hora, a dor ela acaba também, ela diminui bastante. Você começa a fazer o que é para ser feito, você começa a estudar, e daqui a meia hora, muitas vezes, claro, você vai lá no desejo, porque você continua com vontade, só que muitas vezes também já se mostrou que dá meia hora, aquele desejo simplesmente passa, e você já se motivou naquela sessão de estudos ali, e você segue em frente, tá? Então essa é uma dica que pode te ajudar bastante. Nossa última dica, 17ª, é a regra dos 2 minutos. Se você tá no meio do seu dia de estudos, tá na sua casa e nota, caramba, tem que jogar o lixo fora agora, porque eu joguei comida fora, e vai ficar com cheiro ruim. Se você nota que é algo que pode ser resolvido muito rápido, resolva logo. Aí não vale nem a pena você botar no caderno de distrações, porque às vezes são pequenas coisas que, por mais que você sente para estudar, de repente você ainda não é uma pessoa tão habituada, tão concentrada a conseguir abstrair aquilo para poder estudar. Então, se são coisas muito, muito pequenas, muito, muito rápidas, que você pode resolver logo em 2 minutos, isso te ajuda demais. Por exemplo, eu estava às vezes estudando em casa e...
caramba, eu não joguei luz fora, eu tenho 2 copos ali na pia que eu tinha que lavar, minha esposa vai chegar em casa, vai reclamar comigo e tal. Então eu quero saber o seguinte, eu vou marcar, apesar de ser regra de 2 minutos, às vezes não dá. Eu vou marcar 5 minutos no relógio, vou botar ele pra tocar, em 5 minutos eu tenho que fazer isso tudo aqui. O que eu não fizer em 5 minutos vai ficar, porque eu não posso abrir mão da minha sessão de estudos. Então tenta fazer essas dicas aí, pessoal, espero que elas ajudem, talvez não todas deem para se encaixar na tua rotina, mas se uma ou outra se encaixar, talvez já te ajude bastante. Desculpa o vídeo demorado aí, mas eu tentei passar cada dica ali mais ou menos em 1 minuto e pouco, deu esses 20 minutos aí, tá bom? Pessoal, tem outros vídeos aqui no meu canal, tem uma série de drops, que são vídeos bem curtos aqui, de dicas de estudos para você assistir no meio da tua rotina, e eu espero que eles te ajudem, tá? Então me segue lá, pessoal, no Instagram também, Coach Luiz Eduardo, aqui no YouTube, se você quer algumas dicas de como estudar, como ter mais produtividade no seu dia. Curta o vídeo se você gostou e qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários também. Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, bons estudos.